Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A bela história. Eu sou a história que um dia escrevi, a tinta e o sangue usado por mim, gravado no templo, meu nome ficou. Da bela história, eu sou o autor. História bonita, mistério de amor, escreveu com sangue o meu Redentor, começo e fim, sozinho escreveu a bela história, o Filho de Deus. Estive no Éden quando te formei, da mulher semente, sou fruto também. Do céu caminho, da cruz maldição, da morte vitória, sou ressurreição. Da terra aos santos, subiu para Deus, e os portais celestes se abriram nos céus, milhares de anjos com palmas nas mãos inclinaram-se ao ver os sinais em suas mãos. História bonita, mistério de amor, escreveu com sangue o meu Redentor, começo e fim,
a bela história, o Filho de Deus. Ouvintes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, nós encontramos o que foi lido na abertura desta programação. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Interessante é que não diz as virtudes, mas sim a virtude. A virtude, no singular. Essa virtude, no singular, do Espírito Santo, significa exatamente força, poder, para testemunhar. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa virtude estava nos apóstolos, estava em São Pedro, que após ser cheio dessa virtude do Espírito Santo, respondeu categoricamente para aqueles que interrogaram os apóstolos: que faremos, varões irmãos? Então ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom, no singular, do Espírito Santo. O que significa a mesma coisa. E recebereis a virtude do Espírito Santo para serem testemunhas. Não há coisa melhor ser testemunha da verdade. Ninguém deve estar envolvido no espírito da curiosidade para acabar sendo arrolado como testemunha de um crime ali na porta de um bar, em lugares indevidos. Essa testemunha é constrangedora. É um ato que constrange muito mesmo. Agora, ser testemunha da verdade tem preço, não é fácil. Porém, tem recompensa. A testemunha da mentira não tem recompensa.
a não ser a condenação. A condenação eterna. E aqui nós vimos, pela palavra, pela Bíblia Sagrada, que mesmo que um anjo dos céus, ou o próprio São Pedro, o próprio São Paulo, ou qualquer obreiro, tocasse essa trombeta de uma forma errada, seria repreendido pelo Senhor, porque seria anátema. O batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome que Jesus ordena em São Mateus 28:19, é uma mentira criada no Concílio de Nicéia, oficializada no Concílio de Nicéia 325 anos depois de Cristo. É duro, mas é verdade. Então, milhares e milhares testemunharam isto. Naquele instante ali, quase 3.000. E vamos dizer que todos os demais apóstolos foram coniventes com o engano de São Pedro? Depois Filipe também? Depois o próprio apóstolo São Paulo, sendo batizado, invocando o nome do Senhor e batizando em nome do Senhor Jesus? Esse é o único batismo que ele diz que há. É o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Há um só batismo nas águas e um só batismo do Espírito Santo. Agora nós devemos lembrar que cada palavra de Deus é uma trombeta. O corneteiro, que dá a mesma coisa, o trombeteiro, que toca esse som incerto de batismo nos títulos apenas, para soar como a doutrina, apoio para a doutrina que está na testa, a marca que está na testa, porque a marca da besta está na testa. A marca de Jesus Cristo não está na testa, isto quer dizer, não está na mente, na cabeça. A marca de Jesus Cristo está no coração, na alma. O cristão tem marca na alma, não é na cabeça, no intelecto. Por isso aquela criança lá nos Estados Unidos, um garotinho, estava no altar orando em voz alta, pedindo: "Ô Senhor, Deus, ajuda o papai a crer 30 centímetros abaixo da cabeça." Por que aquela criança estava orando daquela forma? Então, isso aqui é Bíblia Sagrada revelada, não interpretada. A trombeta de Pedro foi essa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. A trombeta de Filipe foi a mesma. A trombeta de Pedro na casa de Cornélio foi a mesma. A trombeta de Ananias na casa onde estava o então Saulo de Tarso foi a mesma. A trombeta de Paulo foi a mesma. A trombeta da igreja até 300 anos depois de Cristo foi a mesma, dando som certo. Agora, é bom ver isso, como isto é. A trombeta dando o som certo a respeito do batismo, eles dizem, como uma fuga: isso é rudimento. Se não pode nem com abecedário, o que vai querer com álgebra?
e se toca a trombeta de uma forma errada no rudimento, o que vai acontecer depois, então, com o essencial? Vai acontecer isso que Paulo profetizou: doutores amontoados por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, não suportam a sã doutrina. Por isso os assalariam, para pregarem de acordo com suas concupiscências. Essa que é a verdade. O som incerto está aqui. Você vai chegar nos céus, encontrar 3 tronos, 3 deuses. As bodas dos cordeiros. Qual é o marido da noiva, da igreja? E o milênio? O milênio é com 3 reis. O milênio é com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu estou vos tocando uma trombeta. Sem esse toque correto, jamais teremos o toque correto da ressurreição. A voz da ressurreição. Por isso é que a alma de Lázaro, que estava vagando, não sabemos por onde, quando ouviu a trombeta, o som da trombeta saindo das cordas vocais do Criador, Senhor Jesus Cristo, do Verbo, sem o qual nada foi feito, quando ela ouviu aquele eco, Lázaro, sai para fora, foi uma ordem. Instantaneamente, aquela alma retornou para o corpo. Jamais ela poderia retornar a um corpo podre. Porque também, no mesmo espaço de tempo, o corpo de Lázaro se repôs. As células voltaram, compondo aquele corpo novamente. Tudo acontecendo simultaneamente, num piscar, num abrir e fechar de olhos. Sob o som dessa trombeta, os mortos serão ressuscitados. Você precisa estar com essa fé na voz da ressurreição. E para ter a fé, compreender, entender o toque, você tem que ser de quartel. Para entender os toques, as chamadas da corneta, se é para entrar em forma, se é para o rancho, etc. Ora, a voz da ressurreição não pode ser imitada. Você precisa conhecê-la. Como Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando essa voz, esse alarido, esta mensagem começou a soar nos meus ouvidos, eu entendi logo que era de Deus, que era de Jesus Cristo. Não deu trabalho algum, foi num instante. E eu não estava procurando emprego de pastor. Me permita o testemunho próprio. Me desculpem por isso, mas cabe obrigatoriamente nesse instante, porque é testemunha com experiência própria.
Então, veja só, quando eu ouvi esta voz, eu estava diante de uma multidão mesmo. Deus nos deu esta graça de não ter necessidade de estar ali e aqui, chama um aqui, fala de alguém e difamar alguém para conseguir mais um. Que ministérios rasteiros, ridículos! Isso é trombeta de Deus? Isso é a voz de Deus? Isso é ministério do sétimo anjo? Porque o ministério é um só na terra. Cada palavra de Deus é uma trombeta. Cada som da palavra é uma trombeta. A trombeta do Evangelho faz testemunhas do Evangelho, sob a virtude do Espírito Santo. Essa virtude do Espírito Santo no singular é como um foguete que você solta. Vamos comparar assim, tomando o natural, com 7 bombas dentro. E uma explode, a outra explode, e vai assim sucessivamente até completar a 7ª. O tiro foi um só, saiu do mesmo lugar, com 7 virtudes. Uma virtude lançando fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. É o que compõe a voz. É o que compõe as cores do arco-íris. É o que compõe o verdadeiro companheirismo. É o que compõe a verdadeira unidade do corpo do Senhor Jesus Cristo. É a voz da ressurreição, porque só ela pode produzir esse fenômeno de 7 tiros, de 7 explosões, de 7 selos, de 7 trovões. Somente isso levará a noiva no rapto. Não há nenhum credo, nenhum dogma, nenhuma interpretação técnica que te dá segurança do arrebatamento. É somente a experiência da voz. Lázaro nem estava sabendo o que estava acontecendo. Sua cabeça não tinha letras lá dentro do sepulcro. Mas a voz fez o que cabeça não faz. É isso que trará a todos que dormiram no Senhor, para juntos, nós os que estivermos vivos, sermos transformados e subirmos com eles para aquela grande reunião nos ares e estarmos com o Senhor para sempre. Deus te curou, Deus te abençoou com esta voz. Essa voz é a bênção que você precisava, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio
e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Em momentos no tabernáculo da fé, o conjunto da fé canta: semeia a palavra. Porque semeia a palavra de Deus, dizendo ao povo que Jesus já vem do céu.
tem a doença, Ele leva a libertação, pois o Jesus que cura vai com Ele em suas missões. Vai semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Mesmo chorando por não ser compreendido, e quando é criticado, Ele dá glória ao Deus bendito, pois sabe que tudo isto faz parte da sua missão e serve a Deus com alegria sem murmuração. Vai semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Vai semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Ouvintes, devemos sempre recordar de um grande ponto. Ele não é pequeno, é um grande ponto que todos poderiam ver na vida. É que o que parece grande para os homens é pequeno diante de Deus. O profeta desta era, como São Paulo, não estavam desabafando um complexo de inferioridade, um complexo que viria defender a ignorância. Não. O que os levou, como todos os demais, homens da Bíblia e homens da história da Igreja, verdadeiramente usados por Deus, a reconhecerem a pequenez do homem
e a grandeza de Deus foi a experiência com o próprio Deus. Veja só, o profeta de Deus para esta era, falando sobre o infinito, ele disse: você olha para os céus numa noite estrelada, e lá estão duas estrelas, parecendo que não tem mais do que 10, 15 centímetros, na nossa visão daqui, de distância uma da outra. Mas você viajaria daqui lá, através de muitos anos-luz, para alcançar a distância entre uma e a outra. Ele diz: elas estão mais longe uma da outra do que mesmo da Terra. Isto quer dizer infinito. Agora você vê uma estrela no Oriente, outra no Ocidente, ou seja, uma no leste, outra no oeste, uma no sul, outra no norte. E ainda não fala do infinito. Ainda não fala. Não resume tudo acerca do infinito. É apenas uma amostra do que é infinito. E então, Jeremias vem, profeta Jeremias de Deus. Deus é infinito. Ele enche os céus e a terra. E São João disse: o filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Agora, esta é a razão pela qual você não tem que ter muitas flores na vida. As flores não querem dizer muita coisa quando usadas pela pessoa, quando usadas pela igreja. Por fim, elas acabam falando de sepultura. Elas falam da mulher perdida lá no passado que tinha que trançar o seu cabelo e florir a sua cabeça. Ela fala da igreja na linguagem do profeta de Deus, da igreja defunta florida. As flores, as rosas falam muito nos jardins, porque toda a sua beleza, tudo aquilo que ela orna, é a natureza. E ela não o faz sem os espinhos. Agora, quando Deus vier novamente, quando Jesus vier novamente, você ficará surpreso. Aquela pequena lavadeirinha de roupa ali atrás no corredor. Ora, isso trará surpresa. Será uma surpresa. Aquele sujeito que não diz nada, guardando seus segredos para si mesmo e andando diante de Deus humilde, você ficará surpreso um dia. Você que se estriba na sabedoria humana, na condição
financeira, vai ter surpresa. Muita surpresa. E a maior surpresa é se você se encontrar lá junto com aqueles humildes, com aqueles pequenos, aos quais foram reveladas as palavras: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, São Paulo desafia o sábio do século, o inquiridor, o escriba, e dizendo, afirmando com autoridade: porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Paulo agora fala por todos que têm alcançado a sabedoria de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que é isso? Quando se fala em grego aqui, fala-se berço da filosofia. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Veja só, mesmo entre os chamados, poucos são os escolhidos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ah, sim, mas Paulo foi instruído nos pés de Gamaliel. Tinha muita sabedoria, portanto, mas ele não ensinou nada para nós que tenha recebido de Gamaliel. Ele disse: eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Ele não falou do senhor mestre Gamaliel. Ele disse: eu não recebi de homem algum. Eu não consultei a carne e o sangue. E passando para o capítulo 2 de 1 aos Coríntios, ele próprio afirma: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós,
senão a Jesus Cristo e este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, para mais tarde ele poder declarar para o próprio espinho de Satanás, que o esbofeteava dia e noite: quando estou fraco, é que estou forte. Agora, o profeta de Deus pregou uma mensagem sobre os julgamentos. As surpresas no julgamento. Esse é o tema. As surpresas no julgamento. Não será uma surpresa ver um falsificante de bebida alcoólica ali no inferno. Ele sabia que ia, claro. Não ficará surpreso o mentiroso ao se ver ali na condenação. Também o adúltero, todos ali que não são cristãos. Eles não vão sofrer nenhuma surpresa. Mas a surpresa será, e a decepção será, para aqueles que pensam que vão. Sim, e então serão rejeitados. Aqueles que dizem: bem, espere um momento, eu pertenço à maior igreja da cidade. O prefeito da cidade congrega na minha igreja. O governador também, o deputado fulano e tal, os advogados tais, os médicos tais, os grandes tais. E minha mãe também pertenceu a esta igreja. Meu pai pertenceu a esta igreja, meu avô, minha avó. É uma igreja tradicional. Eu tenho sido membro dela por toda a minha vida. Ora, Jesus fala de um mancebo de qualidade que pertencia e servia uma religião dada por Deus no Monte Sinai. Não era isso aí, não. Do Monte Sinai? Não, do Monte de Niceia. Deveria existir um monte chamado Monte Niceia. Aquele mancebo de qualidade, que pertencia à sinagoga, a uma religião dada diretamente por Deus, se perdeu, foi para o inferno, para o Hades. Então, Mateus capítulo 7 terá o seu cumprimento terrível. Jesus dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem mesmo vos conheço. Mas, meus irmãos, meus ouvintes amados, que consolação traz ao nosso coração a própria Escritura revelada, que nos mostra com clareza essa dura realidade. Mas ela mesma mostra também a feliz, a bem-aventurada realidade de que você, filha de Deus, você, filho de Deus, não será decepcionado, não será decepcionada. Você não terá essa surpresa desagradável. Sofra as aflições. Crê somente, porque no que é verdadeiro estamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho,
endereçado ao seu coração com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br. Transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. São tantas as horas em que sinto grande tribulação. Às vezes me desanimo, pensando até em parar. Mas logo o Senhor vem falar comigo, mostrando-me todo o seu querendo-me para si, traçando planos para mim. Tudo que tenho passado, tudo que tenho sofrido, Deus preparou para mim, pois o gozo virá, eu sei. Cristo me fortalecer, Ele me considerou fiel, chamando-me para o servir. Ele é tudo para mim. Jesus
a ti todo meu louvor. Te amo, Senhor. Ceifeiros da Seara Santa, sois poucos, deveis sois, porém é forte o nosso mestre, avante, avante, pois, sim, todos que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas. Andarão alegres, sempre correrão sem se cansar. Andarão alegres, sempre correrão sem se cansar. Correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas. Andarão alegres, sempre correrão sem se cansar. Andarão alegres, sempre